a reunião ficou agendada para hoje, porque eu confirmação. Ele não como confirmou, como deu a mesma resposta, entendeu? Entendi. Deixa eu te dizer, a orientação do secretário, assim, vocês são do concurso De 2011. de 2000. Ah, são processo São dois, seletivo. uma associação está representando os dois, processo seletivo e concurso de 2002. Vocês são representantes são da Associação dos Servidores Sim, nós Públicos somos. Avançados? Duas associações. Tá, vocês que tem o processo seletivo, que é de 2011, e tem o concurso, que é de 2012, né? Eu estou pensando na representação dos dois grupos. Pois é. Então, a orientação que a gente tem, já foram chamados, né, uma parte dos concursados, já foram chamados 25% do processo seletivo, né? 75% já foram habilitados e tudo, mas não foram contratados. Os ACS e os ACS já foram todos chamados. E o restante devem estar sendo chamados agora, já estão sendo tomadas as providências cabíveis para o chamamento desse. Mas como? Porque, por exemplo, alguém já tem carta de apresentação na mão. Não tem, na verdade, nem posicionamento de data, né? Aham. Com relação à data, eu conversei até com a pessoa lá do TGRPS, pode lá, Paula, vem comigo, por favor. Então, eu conversei com a pessoa lá do GRPS, que é Recursos Humanos, e ela disse que já está com um ponto e que está esperando uma posição só para o secretário assinar o estado de chamamento, né? Paula, eles querem agendar um dia para falar com o secretário. Tem como dar uma olhada na agenda, ver o que ela acha? E aí, não dá para saber. Não dá para fixar um dia para que isso ocorra, mas o fato é que isso vai ocorrer e brevemente, entendeu? Para os dois, tanto para o processo seletivo quanto para o concurso público também. O concurso público foi chamado de 50%, né? E aí está faltando os outros 50% que também está em vias já de processo para abrir o chamamento. A gente, o que eu tenho para te dizer é que todas as providências assim, para o chamamento estão sendo dadas. A gente já tem notícias que na administração anterior houve o chamamento, houve a habilitação, mas não houve a contratação. Enquanto está sendo pega de currículo que estava acontecendo agora há pouco aqui. Pois é, o que me passaram, essa pessoa que é a Aldaci, que é a diretora lá do GRPS, foi que, inadvertidamente, uma pessoa de lá do departamento, né, recebeu o currículo, mas só que nenhuma providência foi tomada, ninguém foi chamado, nenhuma contratação foi feita, entendeu? Em virtude de... Inclusive até depois ela colocou placas aí dizendo que ninguém recebia currículo, que não estava efetuando contratações. Então não foi efetuada, não houve nenhuma contratação temporária que não esse chamamento do processo proveniente do processo seletivo, entendeu? O fato é esse. Isso vocês não precisam ter dúvida nenhuma que não houve nenhuma contratação. Pode ter ocorrido de ter pegado currículo em outro departamento, mas não houve efetivamente nenhuma contratação nesse sentido, né? E a notícia que a gente tem é que estão providenciando para que sejam chamados restantes. Vai ser chamado todo mundo dentro do número de vagas. Inclusive, eu tenho notícias de que no processo seletivo vai ser chamado até além do número das vagas que foram apertadas, né, no cadastro de reserva. Com relação aos ACS e os ACS, vai ser chamado além. E do concurso público vão ser chamados também. E assim, em breve, né? Breve. O que acontece também? Porque existe no quadro da secretaria muitos temporários, né? Muitos temporários que estão saindo para a entrada dessas pessoas. Então, muitos já saíram e tem outros que estão saindo, né? Então, eu imagino que na gestão anterior não houve isso em virtude dessa problemática de tirar esse pessoal que já venha de muito, né? Embora seja temporário, já estão trabalhando. E vocês sabem que às vezes é complicado você tirar as pessoas que, digamos assim, já têm histórico, até porque todos os concursados e os selecionados, eles vão precisar dessa transição, né?
passagem até de informações às pessoas, porque é complicado chegar todo mundo no órgão de uma vez só, tirar todos os temporários de uma vez só para ingresso de todos os executivos. Então, prever quantas pessoas, qual é a vacância. E aí, nessa vacância não pode ser temporária. No carro, inclusive, é um dado no funcionário, que existem temporários nas vagas que deveriam ser tirados, colocados nos concursados. Não. Porque, assim, muitos concursados já estão até com a carta de apresentação em mãos, já pagaram todos os exames necessários, só estão aguardando a nomeação. Eles já passam mais de 5 meses. Então, a gente precisa ter um prazo, porque é até um desrespeito. Ela está dizendo que as descontratações e as nomeações de postos têm que ser feitas de forma paulatina. Pois é, mas o que Não, eu não estou te dizendo que existe temporário ocupando cargo de efetivo, até porque a temporário não ocupa cargo. Então, se ele não ocupa o cargo, ele não necessariamente tem que... Eu digo por uma questão orçamentária, digamos assim, entendeu? Não por uma questão de vaga. A vaga tem disponível. Mas do ponto de vista do orçamento também, quando é feito o concurso, quando Sim, as pessoas já são chamadas, já é previsto orçamento, já é previsto a vaga, tem a necessidade, tem o recurso, tanto que as pessoas já estão com a carta de apresentação na mão, falta o que estava falando no início. O secretário assinar para que as pessoas façam a ser nomeadas. Então, o secretário está com uma agenda disponível para o dia 18. Não tem nada, né? Eu quero fazer hoje, né? Depois de marcar, na verdade, ele nem deu resposta mais. Eu até liguei para ele agora, para tentar falar com ele, falar com o Fernando, porque ele está na casa do prefeito. E aí o Fernando informou que essa diagnóstica a gente não pode desmarcar. Os técnicos, acho que a partir do dia 18 a gente podia deixar assinado. Dia 18 é que dia de semana? Segunda-feira, a partir de segunda da outra semana. Agora, por enquanto a gente está. porque era hoje, né? Ele, como teve reunião com o secretário, com o prefeito, ele desmarcou e não teve a remarcação. Então, vai ficar para mais tempo ainda. E assim, se a gente não marcar logo na segunda, quando vocês decidirem marcar as coisas, eu posso estar lá na outra semana. Então, teoricamente pode deixar logo marcado. Que aí vocês verificam depois. De repente, se folgar também alguma agenda dele, que às vezes acontece de desmarcar, compromisso, aí a gente também pode ver com eles para ligar para vocês virem antes. Sim, mas por via das dúvidas, teria como arquitetar uma espécie de documento comprovando que foi marcado. E caso seja desmarcado, como aconteceu agora, nós temos como comprovar de outras formas que está correndo muito interesse do órgão em relação a isso. Sim, tá, a gente pode verificar o que, só que tem aquela questão, não é de desinteresse. Às vezes o secretário recebe ofícios do prefeito convocando para reuniões como hoje, como semana passada, que passou a semana toda em Brasília com o secretário, vendo o negócio da área da saúde. Então, assim, ele tem que priorizar esse tipo de agenda. Então, a gente vai sim, prepara o ofício, entrega para vocês com essa data de segunda-feira de 18. Mas caso ele seja convocado na convite, se ele for convocado para algum outro compromisso com o prefeito, aí ele tem que fazer o Sim, a obrigação também da secretaria de remarcar e avisar, né? Tudo bem, então eu vou pedir para preparar o ofício do dia 18. A Daiane falou ontem com alguém, informou que o secretário não estaria aqui hoje, eu não sei qual foi de vocês. Só que a Ela falou que ela falou comigo, falou que ela ia dar uma resposta da data ainda para essa semana e não retornou a ligação da resposta nenhuma. É o seguinte, marca o dia 13, que é terça-feira. Quando? Dia 13. Ou dia 13, eu estou confundindo terça-feira, só dia 13, dia 19. Dia 19, pela manhã? Sim, pela manhã. 2h30, tá? 19 horas? Às 2h30. Às 2h30. Vou pedir para preparar o ofício, tá? Pois é. Então é essa situação, assim, que eu conversei com a pessoa do DGFF e ela me informou que não houve abdicação, mas por algum motivo não houve a contratação naquele momento, que eu não sei porque também era outro gestor. Eu, como eu estou te falando, imagino que talvez seja por essa questão, porque ela falou que estava tudo certo já para ver esse chamamento do restante, dos 75% restantes, mas que não houve por uma deliberação superior, que não é o mesmo pensamento do Dr. Joaquim, que assumiu há pouco a secretaria.
E o que a gente tem, o que ele já informou, é que ele vai chamar todo mundo. Inclusive vai chamar até mais pessoas do processo coletivo. Vai chamar com relação às ATS e os ACS. E é isso que eu posso te dizer, né? O que nos preocupa não é em relação ao orçamento. Desculpa a expressão, meio quilotesca, dando esse orçamento. Entendeu? O que interessa é a lei. Sim, com certeza, ninguém vai. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação à legalidade, ninguém está discutindo legislação nenhuma. Porque a gente vai chamar, ninguém está sendo preterido. Não houve nenhuma contratação que não se enquadre aqui. Então, ninguém está sendo preterido. E você sabe também que quando você faz um concurso público, você tem o direito de ser chamado. Mas esse chamamento não precisa ser de uma hora. Existe um prazo de vigência do concurso público e ele está ainda em vigor. Né? Então, quer dizer, tudo bem que eu entendo que vocês estejam querendo ou não, mas vocês têm que entender também que existe esse critério da administração, que de acordo com a oportunidade e a conveniência dela, a gente vai chamar, não vai deixar de chamar, entendeu? Mas não pode dizer, daqui a 3 dias eu vou estar chamando todo mundo, porque... Doutora Camila, nossa preocupação não é em relação ao prazo, isso nós sabemos que é discricionário, até o STF para chamar assim, até o final todos chamados. A questão é a existência de temporários, porque isso é regular, porque eles só podem ser chamados por trabalho excepcional. Isso que nos revolta, que existam temporários, entendeu? Ocupando, né? O cara não tem cargos, né? Funções. Ocupando funções que não cabe dos nossos cargos, para ser dos nossos cargos. É essa a situação. Isso é uma herança. Infelizmente, isso é uma herança deixada de muito, né? E que ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião a primeira reunião do comitê gestor aqui. E essa questão foi colocada. Essa questão de temporários que já vem de muito tempo, e que estão, enfim. E a orientação ontem, dada nessa reunião que teve no comitê gestor, era para que os destaques desses temporários fossem feitos, né? Claro que não dá para haver digamos assim, tirar todo mundo de uma vez só, né? Até porque isso geraria uma situação muito difícil para a administração, porque você tira servidores que têm uma memória da secretaria, né? Acaba o tempo, você coloca outros servidores que podem ser excelentes, mas que não têm essa memória ainda, precisam desse repasse de informações, precisam, né? Então existe essa questão aí que administrativa, né? Que faz com que esse processo demore um pouquinho. Mas a orientação do Dr. Joaquim é que sejam retirados todos esses servidores temporários que estejam irregulares. E eles vão ser tirados. Inclusive, ontem estavam todos os diretores de todas as secretarias, de núcleos, de toda a secretaria estava lá, de todos os diretores, e foi dada essa seguinte ordem, né? De que fossem retirados todos os servidores temporários que estavam com protocolo irregular. O seguinte, tu pega um kit e aí eu vou consultar todo mundo que está lá fora sobre a data da reunião, a hora em que tu aguarda, porque não vai ter nenhuma outra produção, né? E creio eu que essa ação administrativa de retirar os temporários já é uma documentação, né? Esse processo administrativo de retirada dos temporários já era uma documentação anterior, mesmo antes da retirada deles. Como assim? Não entendi. Porque é o seguinte, antes deles serem retirados das funções, né, serem destacados, enfim, creio eu que já é uma documentação anterior, né? Desde que venha, desde o doutor secretário até chegar. Sim, o destaque, Inclusive, o doutor Joaquim já solicitou para o Departamento de Recursos Humanos que encaminhasse uma relação de servidores temporários, né, que existem no órgão, as funções que eles ocupam, e tudo já para tentar viabilizar essa questão do distrato deles. A gente já solicitou, né? Já solicitou. Eu gostaria de fazer um requerimento para poder cópia dos documentos possível.
Aqui no Eu acho que isso aí pode ter que fazer lá no próprio do GRTS. como que fica? Aqui no corredor é à direita, assim, acho que é a terceira porta, terceira ou quarta, não saindo daqui à direita. Fica lá. Então, assim, ele já fez, foi até eu que preparei esse demorando para lá, para que fosse, para que se fizesse a relação dos servidores temporários, né, de todo o órgão. E aí, de posse dessa relação, ele vai começar a destratar os servidores temporários. Ok. Eu entendo, né? Nos dois lados, na verdade, de vocês e o nosso. É porque tu acha que às vezes, por exemplo, o Joaquim assumiu agora, né? Assumiu agora, já pegou uma herança, assim, né? Todo mundo sabe, até pelos meios televisivos, que pegou a secretaria falida, digamos assim, sem medicamentos, sem um monte de coisa que precisou fazer, contratações emergenciais, para ver se, na verdade, a gente está construindo, como ele falou, a gente está construindo uma nova secretaria. Porque, como se a Secretaria de Saúde não existisse antes, porque muita coisa está sendo reestruturada, muita coisa está sendo. Então, assim, o que eu posso te garantir é que o Dr. Joaquim tem a melhor das intenções. Que ele quer chamar todo mundo, ele não, enfim, qualquer ato, assim, contrário à lei, ele não admite. Ele só quer realmente regularizar tudo, né? E aí essas coisas vão acontecer gradativamente, né? Como eu estou te falando. Que é muito comum na prática de falar, vamos tirar todo temporário. Como saiu muita gente em dezembro. Saiu muitas pessoas em dezembro. Saíram já. Não sei te dizer exatamente quantos, porque eu não tenho esses dados de quantidade de pessoas. Mas dezembro saiu uma quantidade bem grande de temporários. Mas a gente sabe que ainda existe outra quantidade. Já não tem essa noção exata de quanto, é porque a gente já pediu, já fez essa solicitação, mas ainda não teve esse retorno de quantas pessoas realmente têm temporárias. Doutora Camila, eu não desacredito no que a senhorita disse, mas dentro do serviço público, né, tem que existir uma oficialidade nos atos, né? Tem que ser feito documentos comprovados, né? Sim. Porque por mais que